Bom, gente, o tema dessa noite é um pouco uma continuidade do que eu levei num seminário da AFIO Internacional também, e nesse texto que eu disponibilizei aqui no chat como a base de hoje, eu linko também o texto que eu disponibilizei como base para aquela apresentação, né? É um desdobramento que eu vou falar hoje aqui daquele lá, mas é uma reflexão que pode ser feita de forma separada aí, porque são alguns nós, né, que desdobram aí de outros nós, né? Essa metáfora do nós eu vou tentar levá-la para a noite toda, então é interessante aqui que a gente perceba isso para iniciar, né? Isso é nada menos do que o projeto que eu ingressei no doutorado, e essas duas apresentações, elas vão um pouco me dar alguns gabaritos para ver se é isso que eu vou estudar nos 4 anos de doutorado ou não, né? Então, eu estou pedindo ajuda a vocês da comunidade, justamente para dizer se isso vale a pena, se é um tema importante de ser pesquisado, como eu penso que sim, ou não, né? Se eu posso pensar outras coisas. Bem, o eu em nós, ele reflete justamente um pouco dessa alternativa. Ô, Michel, tudo bem, Michel? Boa noite. Ele reflete justamente um pouco dessa reflexão sobre a identidade do eu, né? Naquele texto, eu deixei aqui um breve resumo, né, bem no comecinho do texto, mas só para lembrar que eu estou fazendo uma discussão psicanalítica sobre o conceito de identidade nas reflexões sobre identificação da psicanálise freud-lacaniana, né? E eu aponto ali, de alguma forma, que a psicanálise freud-lacaniana, não só ela, mas toda a filosofia ocidental, assegura o conceito de identidade como uma grande estrutura metafísica que, por sua vez, sustenta diversos mecanismos de domínio e opressão, né? Então, o conceito de identidade aqui sustentado ainda por Freud e Lacan, que nos serve muito hoje como leitura analítica e psicanalítica da realidade, né? Sobretudo quando os afetos são essenciais de ser pensados nos movimentos sociais e populares, me suscitou aí, então, essa questão da necessidade de discutir sobre o conceito de identidade, né? Essa discussão não tem nada de original, muitos de nós aqui, inclusive, já escrevemos sobre isso, fiquei sabendo que o Duda já comentou sobre isso em aula, segundo a Gilbênia, né? Inclusive, nesse segundo texto aqui eu citei um pouco a parte dela, né? Que esse conceito de identidade justamente é idêntico aqui desde a filosofia antiga, grega, helênica, é idêntico ao conceito de ser, ao conceito de totalidade, ao conceito de uno, né? De alguma forma, esses conceitos expressam aí uma mesma coisa, que é a questão do ser. E é um ser específico, de uma identidade específica, e, portanto, essa é a profundidade aí que toda a filosofia eurocêntrica, mas não só, também filosofias críticas europeias, apontam e se sustentam a partir dessa perspectiva, né? Então, eu desdobrei o texto, pequena reflexão aqui em duas partes. A primeira delas é justamente uma pretensão aqui da desmistificação da identidade do eu, né, e, portanto, do indivíduo, e a segunda é justamente o desencobrimento de nós. Perceba que aqui eu não estou dizendo o desencobrimento do nós, né, mas é o desencobrimento de nós, e isso depois eu vou explicitar também. Bom, essa desmistificação da identidade do eu, do indivíduo, ela é bastante realizada, ainda que de forma indireta, pelas filosofias latino-americanas, especificamente aqui, Leopoldo Zéia faz bastante isso, no seu livro, os Zeanos aí, por favor, me ajudem, aquele livro que ele fala sobre a discussão do verbo e do logos, né? Ele faz justamente essa reflexão ali, ele vai entrar especificamente no conceito de identidade também, né? Depois eu lembro o nome do livro, mas o Henrique Dussel faz isso diversas vezes, de formas diferentes, e ele vai atualizando também essa discussão na sua filosofia. Filosofia como Filosofia Sem Mais, o livro, acho que não é... Marginalização e Barbárie. Isso, Gi, discurso desde a marginalização e barbárie. Isso. Então,
isso não é novo também, essa desmistificação da identidade do eu, do indivíduo, se confundindo um pouco com o logos também, nessa mesma perspectiva que eu estou apontando aqui, né? Qual que é a questão aqui dessa necessária desmistificação que eu vejo desse discurso? Eu vejo como, inclusive, urgente, né, para a gente abordar isso, justamente a questão de que, de alguma forma, na minha percepção, isso tem fundado aí grandes práticas nossas, né, e partindo primeiro por mim, né, e de movimentos sociais e populares, né? Ou seja, de alguma forma, nós tomamos esse mesmo conceito de identidade como pressuposto, né, como fatalidade, e a partir dele nós praticamos, atuamos, né, a nossa praxis está imbuída desde esses conceitos, e de alguma forma aqui justamente a questão de que se isso não corrobora justamente para a perpetuação deste mesmo modelo de identidade que nós, deste mesmo modelo de sociedade que nós queremos muitas vezes combater com nossa praxis, né? Então, essa necessidade da desmistificação da identidade, ela tem essa concretude aqui que eu quero apontar, né, que é justamente uma perspectiva de apontar a perspectiva, uma reflexão psicanalítica, uma nova reflexão psicanalítica, ou novas possibilidades de reflexões psicanalíticas, que dialoguem aí o conceito de identidade desde outras matrizes que não a matriz ocidental. Então, partindo dessa necessidade, dessa urgência da desmistificação do conceito de identidade do eu não vou aqui ficar citando as filosofias que eu citei aqui, os autores que eu citei nesse texto, e percebam que eu citei sem fazer citações formais aqui, justamente por deixar um texto mais fluido possível aqui, e não tanto academicista, né? Mas eu poderia citar aqui como um grande exemplo dessas práticas, né, a confusão que nós fazemos muitas vezes do próprio conceito de identidade de um eu com subjetividade e com a ação livre, né, e, portanto, com o próprio conceito de liberdade, né? Então, quando nós falamos de libertação, quando que, ou se não ocorre que, muitas vezes nós confundimos libertação com liberdade, né? E esse conceito de liberdade, que nós sabemos também, teoricamente, que é uma das grandes bases fundamentais da sociedade, do modelo de sociedade de vida, portanto, liberal. E a expressão desse conceito de liberdade seria, portanto, o ato livre, né? O Levinas tem uma reflexão bastante interessante sobre isso, em grande parte nessa desmistificação da identidade aqui, eu parto dele, né, eu estou tomando ele como princípio, que é naquele textinho do Humanismo do Outro Homem, ele tem um artigo que é justamente chamado Sem Identidade. E todo mundo sabe, né, Levinas não é tão simples de ler, né, alguns falam que é excesso de rigorosidade, outros falam que é academicismo, enfim, para mim é uma poética que ele tenta dar ao texto ali, né? Enfim, mas independente de qualquer uma dessas coisas, o Levinas tem uma grande contribuição ali, a partir desse conceito de alteridade, nessa reflexão que ele chama de sem identidade, qual eu vou falar um pouquinho agora, né? Ele mostra, de alguma forma, que é necessário, né, para poder refletir sobre esse conceito de identidade de um eu, que é essa base do individualismo, do indivíduo moderno, que é a base, por sua vez, do modelo de Estado liberal, né? Ele mostra que é necessário aí, no movimento de alteridade, né, de alguma forma que o eu faça um processo de interiorização, ou de interioridade, né? E foi muito legal, porque exatamente quando eu estava pensando isso, eu tomei contato com um texto de Adilbene um pouco antes, mas também com o texto de Luiz, que está aqui também, e eles, de alguma forma, também refletiram isso nos dois textos mais recentes deles, né, que decorrem aí do doutorado. Eles refletiram justamente também, um pouco a partir da alteridade, né, essa necessidade de uma interiorização do eu, né, que, de alguma forma,
segundo Luiz, pela minha compreensão, vai para o conceito de deriva, né? E a Gilbênia fica um pouco na relação do eu-outro como uma saída do indivíduo, da identidade do indivíduo, justamente para uma concepção mais ampla que transcende o próprio indivíduo, né? Então, nessa reflexão do Levinas, me parece aqui uma coisa muito interessante, permitam-me citar um trecho, e uma coisa fundamental e que eu não encontrei ainda substituição, que é justamente quando ele vai falar desse sentido da abertura de um eu a um outro, que seria parte desse processo de interiorização necessário para um rompimento e para um questionamento da identidade do eu, né? Então, cito Levinas aqui. Não é mais a essência do ser que se abre para se mostrar. Não é a consciência que se abre à presença da essência aberta e confiada a ela. A abertura é o desnudamento da pele exposta à ferida e à ofensa. A abertura é a vulnerabilidade de uma pele exposta na ferida e na ofensa, para além de tudo aquilo que se pode mostrar, para além de tudo aquilo que, na essência do ser, pode expor-se à compreensão e à celebração. Na sensibilidade, portanto, ele está aqui reconhecendo justamente essa abertura ao outro como sensibilidade, né? Na sensibilidade, coloca-se a descoberto, expõe-se um nu, mais nu que o da pele, que forma a beleza, inspira as artes plásticas. Nu de uma pele exposta ao contato, à carícia, que sempre, e mesmo na voluptuosidade, equivocadamente parece ser sofrimento pelo sofrimento do outro. O eu, dos pés à cabeça e até a medula dos ossos, é vulnerabilidade. Essa compreensão do Levinas, né, da abertura do eu ao outro, né, que seria aí o princípio desse processo de interiorização, no Totalidade Infinito, ele tem um capítulo só sobre esse processo de interiorização. Se não me falha a memória, é justamente no capítulo que ele vai falar sobre economia, não por acaso, né, depois eu falo um pouquinho disso aqui. Essa abertura, né, que ele mostra, né, do eu ao outro, que carece da anterioridade de um processo de interiorização, né, do eu consigo, né, ele vai mostrar que vai justamente resultar numa descoberta dessa vulnerabilidade, dessa fragilidade desse eu que se descobre mais não como eu, enquanto primeira pessoa, né, do singular, mas como um si. Isso é muito legal no Levinas, né, que é justamente o quê? Há aqui justamente essa desmistificação dessa identidade, desse eu indivíduo, que se descobre como um si. Por que isso é importante? Porque esse eu que se descobre justamente vulnerável, sofrendo, né, se descobre justamente interdependente, né, do outro e da sua relação com o outro, né? E por que há essa descoberta desse si? Por que há esse encontro desse si no processo de interiorização do eu? Justamente porque o eu se dá conta que toda essa mitificação da sua própria identidade, né, toda essa supervalorização dessa identidade do eu se dissolve justamente na relação com o outro, né? Quando o outro justamente me despoja, me desterra, né, no sentido metafórico aqui, né, me deixa sem lugar, né, a provocação desse outro que se chega a mim em sua liberdade, sem minha aprovação prévia, né, esse outro que me clama, que na sua relação simplesmente, ao aparecer para mim, ele justamente já me mostra essa minha vulnerabilidade, qual eu não posso controlar, justamente essa interceptação do outro e essa influência do outro na constituição da minha própria identidade. Então, essa descoberta desse si, ela rompe, ela desmistifica, ela desnuda o conceito de identidade e, segundo Levinas,
isso ocorre nesse processo de interiorização e nesse despojamento dessa identidade. Deixa eu citar mais uma partezinha desse processo aqui do Levinas, no mesmo texto, tá ali na página 100, até a página 105 ali desse texto dele que eu citei. Os homens procuram-se na sua incondição de estrangeiros. Ninguém está em sua casa. A lembrança dessa servidão reúne a humanidade. A diferença que se abre entre mim e si, a não coincidência do idêntico, é uma radical não indiferença em relação aos homens. Então, esse eu, né, se descobre justamente num si que é extremamente frágil, vulnerável, e de alguma forma, segundo Levinas, isso abriria aí, aqui eu estou questionando, né, inclusive, essa concepção do Levinas, mas segundo ele, isso abriria justamente a possibilidade de que esse eu despojado, esse eu que se descobre como um si, e é importante dizer que o si, na gramática aí, é aquele que age, mas ao mesmo tempo recebe a ação, né? Por isso que é importante, não é só uma primeira pessoa do singular como aquele que pratica a ação, mas aquele que ao mesmo tempo que age, ele recebe a ação, portanto é constituído a todo momento, inclusive pela ação que ele pratica, mas também pelas ações de outrem, né? Esse si que se descobre assim, nessa vulnerabilidade, segundo Levinas, fica desterrado e, portanto, percebe aí que ninguém tem lugar. E isso, na sua concepção, uniria a humanidade de alguma forma, né? E nisso, como eu citei o contato aqui que eu tive com os textos de Luiz, e eu quero comentar aqui uma coisa que o Luiz trouxe no seminário que me chamou bastante atenção, que é justamente o conceito de derivas opacas, né? Me parece um processo muito semelhante aqui, né? Precisaríamos aí de pensar, mas, a meu ver, o próprio Luiz, ele vai um pouco mais além de Levinas, no sentido, não naquela concepção hegeliana de superação, né? Mas vai mais além no sentido que eu tenho buscado aqui, que é justamente de uma materialidade, né? De uma materialidade para propor como alternativa a essa concepção da identidade do eu, né? Então, esse conceito de deriva opaca, em vez do processo de interiorização levinasiano aqui, me parece que é muito mais interessante. Depois vou pedir muita ajuda do Luiz para compreender um pouco disso, né? E, para além disso, a Adil Benia, no seu livro, né, para aproveitar para fazer também a propaganda aqui, né? Quem ainda não comprou, compre. É um livro muito bom, né? E eu não estou com ele aqui próximo agora, mas depois eu pego para mostrar, né? Da filosofia africana e a discussão sobre ensino de africanidades. Ela cita uma coisa que eu achei bem interessante, né? E eu não consegui trazer um dos muitos textos do Eduardo que eu já li, que de alguma forma eu estou me fomentando para isso, então eu citei a Adil Benia citando um trecho da aula do Eduardo, né? E para mim foi muito importante, por quê? Porque ela não citou só um trecho de aula, mas ela citou também um pouco uma concepção que ela faz do próprio Eduardo, né? Enquanto pessoa. E isso me é muito interessante, por quê? Porque de alguma forma depois eu vou apontar, mas eu quero pensar essa questão dentro do aspecto material, né, mas também do aspecto formal e de fatibilidade, né, que são os 3 princípios aí da ética da libertação. Então, ela citar o Eduardo, algumas características que ela vê no Eduardo, que ela percebe no Eduardo como forma, eu achei bastante interessante e por isso eu quero citá-la aqui. Deixa eu ver aqui. Ora... Não, trecho de aula. Aqui. Ela escreve assim, ó: sensibilidade do conhecer desde si, no mundo e para o mundo. O construir e desconstruir-se. Uma relação contínua consigo e com o outro. E logo depois ela cita o trechinho de aula que eu mencionei, que tem bastante a ver também com isso que a gente está falando sobre esse processo que o Levinas chama de interiorização aqui. Ser, por definição, é aquilo que é igual a ele mesmo, identidade. O ser é aquilo que não muda, senão não seria ser. É aquilo que é constante, universal, imutável, não se acaba, não tem fim.
é o permanente, é o que não sofre mudanças. A maior parte das línguas africanas e a quase totalidade das línguas indígenas não conhecem a palavra ser. Ela simplesmente não existe. E isso tem sido bastante importante, né, justamente para perceber que, de alguma forma, nós já estamos trabalhando com outras categorias sem fazer esse processo de desmistificação da identidade, né? Então, tenho me questionado se isso, de fato, é necessário, filosoficamente falando, né? E se isso auxilia mesmo para pensar estrategicamente as praxes de libertação aí, junto aos movimentos sociais populares. E é claro que eu já estou me baseando aqui um pouco também nas contribuições colhidas no seminário da FIO Internacional, que eu já citei, do texto anterior também que eu citei aqui. Bom, então esse processo de interiorização, eu pego a partir do Levinas aqui, ele tem processos análogos aí sendo pensados desde a filosofia africana por Luiz e por Adil Benia, quais eu também tenho bebido bastante, mas ainda não consegui materializar no texto aqui nesse momento, né? Mas já estou dizendo que estou também em diálogo com eles. A partir dessa perspectiva de desmistificação de um eu, portanto, da identidade do eu, que coincide aí, em última instância, com o ser, e a concepção de identidade aristotélica, sobretudo, aí, pelo menos sistematizada por Aristóteles, da lógica aristotélica, que serve como parâmetro, por exemplo, isso aqui não está no texto, ó, serve como parâmetro, por exemplo, para o debate de Valladolid, né, a controvérsia de Valladolid, que vai julgar se os povos encontrados aqui têm almas ou não, se são seres humanos ou não, porque justamente eles não cabem na concepção de ser do europeu daquele momento, né, do europeu que está dominando esses povos e está praticando um grande genocídio, talvez o maior genocídio da história nesse momento, né? Então, me parece que a necessidade de desmistificação dessa categoria de identidade, ela é fundamental, sobretudo, por conta dessa concepção de ser, né, que é um dos grandes fundamentos da nossa cultura. E aí, se isso é verdadeiro e se isso está correto, nós podemos já dizer que não há o ser, né, como nós pensamos aí em toda a filosofia ocidental até hoje, né, mas há seres. E isso há uma grande diferença, e aí os desdobramentos também são muito importantes, tanto para a filosofia quanto para a nossa praxis em geral, né? E aí, então, eu passo para o segundo momento do texto, que eu chamo justamente do desencobrimento de nós. E aí, sim, eu quero ler, inclusive, que eu acho que ficou bonitinho da forma que eu coloquei, justamente para dizer um pouco o que significa essa palavra nós, né? E sem eu ter conversado antes com o Eduardo, e creio que no último seminário ele não tenha tido tempo de ler o meu texto anterior, que eu soltei alguns minutos antes só, ele justamente veio retomar uma mesma perspectiva que eu estou tentando dar para essa palavra nós aqui, né? Então, nós representa aqui a ambiguidade semântica da primeira pessoa do plural e os nós de uma corda. Na metáfora que eu utilizei da corda bamba, na apresentação não falei dessa metáfora, mas depois, se você tiver interesse em ler o texto, ela está lá, né? Na qual estamos tentando equilibrar-nos ao sentirmos que não estamos sós, mas estamos em comunidades e elas nos formam no que somos e nós as formamos no que são, damos nós nesta corda. Ainda que não saibamos como sair dela, se precisamos quebrar os pilares que a sustentam, arriscando-nos a cair, não é mais um eu solitário e frágil, desterrado e vulnerável. Tampouco é um coletivo ou uma soma de eus ou de sis. São nós. Mas estes nós não podem ser só linguagem, não podem ser apenas metafóricos. São nós de entrelaçamento, de comprometimento, de assunção, de ancestralidade, de amor e compromisso à humanidade, de libertação. Aqui, a máxima freiriana, ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho, nos libertamos em comunhão, é fundamental. O descobrimento de quem
e o que nos oprime e sustentam os pilares que mantêm a corda bamba e a assunção do engajamento comunitário para colocar-nos em processo de libertação, necessariamente passa pela forma de como isso é realizado. E aqui vem aquela questão formal, portanto, né? Estou em busca de um conceito de nós que represente aí não um esclarecimento, uma iluminação, que não represente aí uma explicitação dentro da lógica do logos, que é a lógica do ser e dessa identidade, portanto, mas um conceito que possa aí representar justamente a complexidade, que possa representar justamente as dificuldades de lidar com isso, mas de forma entrelaçada e de forma comunitária, e, portanto, superando aqui não só o conceito de identidade, mas todas as práticas que decorrem dele, né? O entrelaçamento, os nós, podem ainda representar imageticamente o vínculo comunitário, que parece transcender o que qualquer conceito, intersubjetividade, alteridade, ubuntu, etc., possa querer expressar. O método, a forma pela qual rumamos nossos processos e lutas são tão importantes quanto o conteúdo, sabemos. O método é a forma exterior e materializada em atos, como diz Freire, citando Álvaro Vieira. Essa discussão aqui o Freire faz justamente no Educação como Prática da Liberdade, e ele vai falar sobre isso, citar o Álvaro Vieira, justamente na parte do texto que ele está falando sobre a inexperiência democrática que nós temos no Brasil, e situando aí justamente a importância do diálogo, e o diálogo feito de forma comunitária, na perspectiva de libertação comunitária, como central para as nossas práticas de libertação. E aqui, eu acho que essa discussão ganha uma perspectiva bastante interessante, né? Justamente porque é o básico, né? O simples, e que, na minha perspectiva, na minha leitura, nós não temos feito nos movimentos onde atuamos, né? Não tem existido diálogo e a experiência democrática no próprio interior dos movimentos que atuamos, né? Nós não conseguimos ainda estabelecer comunidades, né, que tenham o diálogo como centralidade aqui, formal, desses movimentos, né? E isso, né, já está lá no Freire, como nós sabemos, e nós já deveríamos saber de cor que precisamos estabelecer. Bom, para não me alongar muito, gente, eu já vou terminando, não sei quanto tempo eu já falei, né, mas eu já vou terminando, mas eu não poderia citar aqui o feminismo comunitário, que é uma outra grande fonte aqui, justamente por influência da Gisele, Magali e Rejane, né, tenho me aproximado um pouco desses sentir pensares, né, do feminismo comunitário, especificamente, por enquanto, da Paredes, mas já estou ampliando para outras autoras, né, e ele tem me dado uma dimensão muito interessante dessa comunidade dialógica, né, e desses processos que não desprezam, ou que não esquecem, ou que têm, eu acho que o cuidado, aqui o carinho, né, o carinho cuidadoso, poderia dizer, de não desconsiderar tanto a dimensão material quanto a dimensão formal e também a dimensão de fatibilidade, que ao mesmo tempo que pensam o feminismo, pensam a comunidade a partir da sua materialidade econômica e também a partir justamente dos seus processos formais e de fatibilidade do que é possível fazer e não fazer, e dos valores que vão fomentando, né? Eu gostaria de citar aqui 2 pequenos trechos do feminismo comunitário, e o primeiro é da Beth Lerman, e está no livro que está referenciado lá no final, e eu vou citar aqui, eu vou tentar fazer uma tradução livre aqui ao vivo, tá? As mulheres negras pertencentes a comunidades negras ou grupos étnicos não podem construir um feminismo à margem das lutas pela defesa de seus direitos coletivos. Neste marco dessas lutas onde se expressa e consolida seu feminismo. Para estas mulheres, seus direitos como tais estão intrinsecamente ligados
a defesa do território e da natureza como possibilidades de reprodução da vida e da comunidade. A defesa de tradições construídas em resistência à cultura hegemônica, se bem não se nega. E, melhor ainda, se reconhece que a tradição deve ser relida à luz de cada sujeito específico. Aqui é muito interessante porque a Beth Lerma vai nos dar aqui uma dimensão justamente da importância também das singularidades, né? O que a Paredes faz também, e com a desmistificação da identidade do eu, ele não seria maluco aqui de querer, por exemplo, desconsiderar a importância da singularidade e da subjetividade. O que acontece é que não é a mesma coisa, né? Subjetividade é uma coisa, como nos disse ali Levinas, muito diferente do que o indivíduo, né? Do que a identidade desse eu. São duas coisas diferentes que, infelizmente, dentro da própria psicanálise freud-lacaniana, muitas vezes se confunde, né? Reproduzindo, portanto, essas estruturas de domínio e perpetuando, portanto, esses instrumentos de domínio. Bom, e aí, para poder finalizar um pouco aqui, para poder propiciar o debate, né, ou as contribuições, ou o diálogo, né, eu quero citar justamente a Paredes, onde ela nos mostra um pouco como que pensar, né, a comunidade, ou pensar desde a comunidade, ou desde o feminismo comunitário, nos permite aí um pouco isso que eu falei, essa complexidade da materialidade, da forma e da fatibilidade, né? Ao dizer que a comunidade está composta pelas mulheres e os homens, visibilizando as mulheres inviabilizadas pela hegemonia dos homens, desenvolvemos em nossas relações humanas o reconhecimento da alteridade, entendida esta como a existência real da outra, e não uma ficção de alteridade. Este reconhecimento não é nominal, é reconhecimento da outra existência. Tem suas consequências, e uma delas, por exemplo, é a redistribuição dos benefícios do trabalho e da produção em partes iguais. Então, a Paredes tem me dado um pouco justamente essa noção, né, da complementariedade, da autonomia, da valorização das singularidades, né, e da alteridade, desde uma perspectiva comunitária bastante complexa, né, que tem um carinho, um cuidado, desde de o pensar até as suas práticas, né? Gente, eu acho que, para a gente começar um pouco disso, agradeço que vocês tenham me escutado até aqui. Eu acho que a gente não decidiu ninguém para mediar essa noite de hoje, né? Então esteja à vontade. Quem quiser mediar, se é necessário mediação, ou a gente vai dialogando. Eu posso mediar, então, estão abertas as inscrições. Pode se inscrever pelo chat ou já entabelar o diálogo com o Hugo. Posso me inscrever? Bora, Bárbara, manda ver. Hugo, parabéns, eu adorei. Primeiro porque você fala de uma parte que eu também escrevo, só que eu nunca tinha pensado dessa maneira que você pôs. Bom, eu, como a maioria sabe, eu estudo Michel Foucault, né? E a parte ética, que é sobre o cuidado de si. E aí, quando ele fala sobre o cuidado de si, e tem livros, né, de comentadores que trazem a alteridade do Levinas fazendo essa linkada com o Michel Foucault, da fase ética. E aí eu fiquei pensando agora, porque assim,
Lá no curso da hermenêutica do sujeito, quando Foucault traz, e aí ele vai resgatar os gregos para trazer o conhece-te a ti mesmo e o cuida de ti mesmo, né, para fazer um diagnóstico presente, isso na época dele, ele vai deixar claro, isso os gregos deixavam, sobretudo Sócrates, de que, para que haja esse cuidado de si, precisa-se do outro, né, eu não consigo ter esse cuidado comigo mesmo, me conhecer sem que haja o outro. Então, é como se... E aí ele coloca um diálogo socrático, que é o primeiro Alcebiades, né? Então, Alcebiades, ele quer ir lá, estava tendo uma guerra de Esparta e Troia, e aí Alcebiades, naquela época, tinha aqueles conselheiros, né? E Alcebiades queria aconselhar a guerra, e ele, como era muito próximo de Sócrates, ele comentou com Sócrates, olha, eu tô querendo ir lá e tal, aconselhar, e aí Sócrates falou assim, legal que você quer ir, mas o que você entende por política? O que você entende por justiça? O que você entende, né, e tal? E esse diálogo vai percorrendo com toda aquela maiêutica, né, de Sócrates, então Sócrates vai fazendo com que Alcibiades passe a se enxergar, a se conhecer, e ele, por si próprio, entender que ele não tem condições de ir lá, aconselhar na guerra, enfim. Então, qual é a intenção desse diálogo? Mostrar que, pelo outro, e aliás, é o outro que faz com que eu possa me enxergar novamente, possa me conhecer. É como se o outro, então, fizesse o papel de pegasse pela mão, e eu trago na minha pesquisa do papel do professor, né, com o aluno, então, pega pela mão e faça com que ele possa se ver novamente, né? Ele vai usar um conceito que se chama epistofré, que é o peão, girar-se para si mesmo. E aí, então, eu uso a alteridade de Levinas, né? Porque sem o outro, não há eu, não há esse si, que eu acho que é aí que é a minha pergunta, esse si que você traz, então, seria o eu que o Foucault traz, né? Se eu me fiz entender legal. Manda ver, Hugo. Tá, vamos lá. Bárbara, muito obrigado pela pergunta, a participação. Adianto que não sou leitor de Foucault, então não sei como ele desenvolve isso, né? De pouca coisa. Mas eu vou tentar responder desde a minha perspectiva, a partir do referencial que eu tenho. Espero espero ajudar aí. Bom, eu vou começar pelo fim, tá bom? Esse si que o Levinas traz parece ser o mesmo si, o mesmo eu que o Foucault traz? E a princípio eu posso responder com certeza que não, né? E por quê? Eu vou explicar aqui, desde essa perspectiva que eu tenho trabalhado, né? Quando você fala que a partir da maiêutica, né? O Sócrates ajuda justamente que o outro se gire a si mesmo, né? Foi essa expressão que você utilizou, né? Girar-se a si mesmo, né? O que o Sócrates está fazendo ali? Ele está justamente, a partir das perguntas que ele faz, direcionando o outro às verdades divinas. Ele fala isso explicitamente no diálogo, né? E quais são essas verdades divinas? São justamente essas verdades eternas, imutáveis da identidade do ser. Né? Então, o que ele está fazendo, na verdade, ali, nessa perspectiva, é justamente uma manipulação do outro para que o outro enxergue a si mesmo a partir dessa identidade que ele quer mostrar como divina, né? Então, nesse método maiêutico, aí, essas verdades divinas, né, gregas, quais o Sócrates evidencia para os seus interlocutores, ele estaria ali justamente direcionando, manipulando os seus interlocutores a partir das perguntas que ele faz, para que eles enxerguem aquelas respostas que ele dá como as respostas divinas, das verdades gregas divinas, de um ideal de cultura grego, qual ele alimenta, né? Então estaria, e se esse eu que o Foucault trabalha é esse eu do Sócrates, né, e eu não sei, por isso eu estou te perguntando, né, se é esse eu da maiêutica socrática, nessa perspectiva que eu tenho trabalhado, por esses autores que eu tenho trabalhado, citaria aqui os dois, o Zéia e o Dúcio, coincidem bastante nisso. Nesse exercício maiêutico, o Sócrates quer justamente manipular os seus interlocutores, fazendo com que eles
assumam uma identidade, né, que não é deles mesmo, né? Então, como que fica, então, essa coisa da dialética entre o eu, né, da identidade, e esse outro, nessa perspectiva grega? O outro é sempre o não ser, né? O outro está dentro, ele é acolhido na totalidade como não ser, né? Então, ele está em função do meu ser. Né? Então, nessa perspectiva, a gente pode entender justamente como que esse eu precisa do outro, justamente para que ele se constitua a si mesmo. Então, não há uma importância, não há um cuidado, não há uma ética aqui, né, do cuidado do outro. Esse outro é uma função para minha própria concepção enquanto identidade, né? Então, é um pouco disso, Bárbara, mas a gente pode aprofundar depois. Eu citaria justamente esse livrinho do Leopoldo Zéa, para que você entenda desde onde eu falo, né? Isso não quer dizer que essa é a única perspectiva possível, tampouco que ela é a verdade, né? Só uma perspectiva. Bárbara, você quer comentar a resposta ou a gente já passa? Eu estava digitando, mas então eu vou falar. Não, eu imaginei. Eu entendi, Hugo. Eu não tinha pensado. Aliás, tem pessoas que falam mesmo que o Sócrates faz esse processo de, você vai se entender, mas a partir do que eu entendo. Então é como se fosse um espelho, né? E ainda existe um diálogo platônico. E eles vão colocar que nesse diálogo, eu não sei se é o Fedro ou se é o Fédon, que existe o olho, né? Então, é sempre o reflexo do olho, né? Eu me vejo a partir do olho do outro. Então, o que você falou é muito pertinente e meio que acabou com a minha pesquisa, mas tudo bem. Obrigada, Hugo, tô brincando. Ofélia, por favor. Eu não tinha dito boa noite. Aí os colegas estavam comentando sobre o livro do Zéa, né? O Hugo também estava falando, e o Wagner aí me provocou, dizendo que eu tenho um artiguinho que fala justamente sobre identidade a partir da minha leitura de Zéa. E uma coisa que eu queria perguntar para o Hugo, mais do que um comentário, porque quando a gente estuda a questão da identidade em Leopoldo Zéa, a gente vai encontrar uma discussão interessantíssima de que, ao mesmo tempo que o latino-americano não se entende exatamente como um latino-americano, né? Ele se entende como uma mescla desse europeu, e aí a gente vai discutir a questão do mestiço na filosofia do Zéa, no pensamento que ele desenvolve, e ele vai dizer, num certo momento, que a identidade é aquilo que nós buscamos para que a gente seja visto. Então, qual é a identidade do latino-americano? É aquilo que nos torna visíveis diante do restante do mundo. Isso é uma das questões que o Zéa coloca. Por outro lado, o Zéa vai dizer que a identidade é, ao mesmo tempo, aquilo que nos invisibiliza, porque como a gente, na opinião lá do Zéa, a gente faz más cópias da própria filosofia europeia, a gente acaba não sendo europeu, mas também não se assume como um mestiço latino-americano. E quando você estava falando sobre os nós e a metáfora, né, de que nós somos esses sujeitos sociais, esses sujeitos que estão em rede, digamos assim, eu fiquei pensando no texto do Zéa, justamente quando ele fala que a busca da identidade pode ser também um processo de opressão, porque ele vai dizer, em certo momento, deixa eu ver se eu acho aqui no meu arquinho. Meu chefe está me ligando. Espera aí, gente. Deixa eu só avisar para ele que agora não dá. Então, o Zéa vai falar assim, que a ideia de identidade está ligada a uma consciência histórica. E aí eu queria que o Hugo comentasse um pouco
se é nessa linha que você está lendo o Zé, nesse sentido da identidade, que ao mesmo tempo nos oprime, porque ele é um movimento de autorreconhecimento e de reconhecer-se no outro, ou se você está entendendo essa ideia da identidade no Zé como um encontro do sujeito individual. Porque na leitura que eu faço do Zé, a ideia de identidade ela está muito mais ligada a uma identidade sócio-histórica, né, uma identidade cultural, uma identidade ligada à categoria da mestiçagem, do que uma categoria voltada para um sujeito único, individualizado. Então, eu queria saber um pouco qual é a leitura que você está fazendo do Zé. Não sei bem se eu consegui colocar a minha questão, o meu chefe acabou me ligando e me tirou a linha de pensamento. Ofélia, muito obrigado pela questão. É uma ótima questão, Ofélia. Não sou leitor ávido do Zé, né? Comecei a lê-lo há pouco tempo, por influência sua, inclusive, né? E de Wagner. E tenho achado coisas muito interessantes ali. E, sim, né? Sim, ele está bastante presente aqui, mas ainda num outro momento, no qual eu vou conseguir justamente elucidar um pouco essas diferenças, né? Porque eu comecei aqui, para poder entrar no doutorado, sendo sincero, fazer um recorte, aquela coisa positivista, né? Fazer um recorte de um tema bem delimitado, etc. Então, eu delimitei o mínimo do mínimo do mínimo, que é a identidade do sujeito, né? E aí, a partir da psicanálise, o conceito de identificação, que daí cairia justamente nessa reflexão desse eu que busca uma identidade para ser visto, Ofélia. O Zéia vai entrar aqui justamente como uma antítese, é isso que eu tenho expressado até agora. E ele vai me dar elementos justamente para poder entender se, de fato, essa identidade é um problema ou não nessa perspectiva individual. Agora, né, também vai ter uma decorrência, né, justamente essa reflexão na constituição das subjetividades comunitárias, que é que eu creio que ele chama de identidade coletiva, né? E aqui no seminário passado, o Duda me chamou a atenção para uma coisa muito importante, que é o próprio conceito de identidade, ele tem já se ampliado bastante, sendo visto de diversas formas. Então, em um dado momento da pesquisa, eu vou ter que diferenciar um pouco e poder explicitar exatamente, né, essas duas perspectivas. Primeiro, a constituição de uma identidade, de uma subjetividade individual, ou singular, ou altera, né, de um sujeito, portanto, e os desdobramentos dela justamente na constituição das subjetividades comunitárias, né? Então, eu vou ter que fazer isso, e eu acho que é isso. Que bom que, de alguma forma, você tenha feito essa pergunta, porque é um pouco disso que está no espírito da coisa aqui, e o que eu estou tentando formular. Muito obrigado. Só posso completar o raciocínio? Eu não sei se tem alguém escrito logo depois de mim. Não, pode ir, Ofélia, sem problema. Então, Hugo, porque quando a gente faz a leitura do Zé, a gente acaba se ocupando da categoria mestiçagem, porque sem essa categoria a gente não consegue compreender a ideia de identidade, né? Logicamente que eu estou aqui falando de um autor específico, né? Estou querendo explicitar aqui com você a partir da leitura que eu faço do Zé, né? Não estou tentando fazer assim um recorte muito, muito específico. E, na minha opinião, não dá para discutir identidade no texto do Zé sem discutir mestiçagem. Eu sei que há alguns colegas que acabam divergindo um pouco do que eu penso, dizendo que a categoria mestiçagem está superada. No meu ponto de vista, se eu faço uma leitura do Zé, né, mestiçagem é uma categoria central para discutir identidade. E também é uma categoria central para discutir a questão da libertação no texto do Zé, porque ele vai dizer o seguinte: se eu não me identifico como latino-americano, né, e eu me identifico como europeu, eu estou fazendo uma má cópia desse europeu, porque eu já estou dialogando com uma circunstância que não é a europeia. Se eu dialogo com uma circunstância que não é a europeia, então a minha identidade ela se perde,
nesse processo histórico. Então, só assim, se você for retomar, né, a leitura do Zé, ou se você for se aprofundar nesse sentido, eu acho que você vai esbarrar nessa discussão, né, de que o latino-americano busca uma identidade, ao mesmo tempo que ele foge da identidade de um europeu que ele não é. Então, só para completar o meu raciocínio, tá bom? Mas eu li o texto que você mandou e eu achei excelente, acho que é um pontapé inicial bastante interessante e fiquei muito me senti muito provocada, né, com as discussões, tá bom? Viu, Hugo? Muito obrigado a você, Ofélia, e por favor me mande seu artigo, que eu não conheço, infelizmente, e quero lê-lo com certeza. Mando, pode deixar. Pronto, eu tinha me inscrito, mas eu estou vendo que tem a Gisele e a Rayane inscrita. Vamos seguir essa ordem, então. Gisele, depois Rayane, depois eu entro. G. Eu? Ué, não era você? Tem o princípio da organização aqui, que toda vez que uma mulher se inscrever, ela tem antecedência em relação a qualquer homem, então mantemos. Opa, não sabia, obrigada. Oi, Hugo, bom te ouvir. Eu não pude estar no outro momento. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Beleza. Eu não pude estar no outro momento que você apresentou, a função das demandas aqui. Acho que até comentei contigo, né? Mas hoje eu consegui. Eu queria, na verdade, dialogar, trazer alguns elementos a partir da tua questão, do teu interesse com o feminismo comunitário. E primeiro eu queria dizer, assim, eu não sou uma estudiosa do Levinas, né, mas eu tenho, já li, né, obviamente, é difícil estudar a filosofia da libertação e não passar por Levinas, né, necessariamente a gente acaba passando por ele. Mas tem, acho que, pessoas aqui nesse grupo que conhecem mais a obra do Levinas do que eu, mas a minha inquietude é como é que você coloca Levinas junto nesse caldeirão todo, assim, né, no sentido de que me parece muito metafísico na minha cabeça, assim, mas é o modo como funciona a minha cabeça, né, eu sou muito mais, acho que materialista nesse sentido, né, então eu tenho um pouco de dificuldade de entender essa conjunção aí que você traz do pensamento do Levinas para pensar essa problemática da identidade. Então, o que eu vou falar, pensando nessa questão da identidade, que parece que é a tua, digamos, questão central, eu fiz aqui um rabisco de memória para não me prolongar muito, no sentido do que eu li até hoje, do que eu acompanhei até hoje do feminismo comunitário, tá? Então, assim, uma das questões que eu entendo ali do feminismo comunitário é de que na crítica ao colonialismo e na crítica ao eurocentrismo e esse padrão eurocêntrico, né, que se impõe sobre a América Latina, as feministas comunitárias, elas propõem uma descolonização do feminismo. E uma das afirmações que elas são categóricas é dizer que não somos herdeiras do iluminismo. Então, nesse sentido, não cabe a nós a ideia de identidade. Elas falam de comunidade. Então, falar de identidade, se tiver que falar de identidade, é falar de comunidade. E por que falar de comunidade? Porque o princípio é de que toda a violência colonial que se reproduz ainda entre nós, ela esfacela todos os vínculos comunitários, né? A modernidade construiu isso, esse esfacelamento, né, de qualquer possibilidade de vínculos comunitários, e coloca no lugar disso a ideia do eu, a ideia do ser, a ideia do mesmo, diria Foucault, né? Então, para enfrentar o patriarcado, né, as feministas comunitárias vão fazer um exercício de fazer a volta a reafirmar o sentido comunitário. E aí tem alguns eixos, né? Inclusive elas vão falar de porquê, vão fazer algumas análises, entre elas a Julieta Paredes, aqui que você citou, né? Vão falar de alguns eixos, vão falar de algumas questões como hipótese de por que as revoluções de esquerda fracassaram, né?
uma das coisas que elas vão dizer, assim, porque elas são revoluções de massa, elas são revoluções que falam de povo, mas não são revoluções comunitárias, não são revoluções que consideram o comunitário. E por quê? Porque o comunitário não combina com o universal. O comunitário tem uma dimensão de um universal, se a gente quiser usar um conceito do Dussel, né, de um universal situado, de um universal concreto. Então, aí há uma dificuldade para pensar nessa perspectiva, né? Então, entendendo o patriarcado como um sistema, né, um sistema político, econômico e cultural que desequilibra os vínculos comunitários e se volta com violência sobre os corpos, elas vão propor alguns eixos. Eu só queria concluir minha fala falando disso, eu não vou aprofundar, mas só para situar os eixos que eu lembrei aqui agora, né? Elas vão falar que pensar em feminismo, em feminismo comunitário é pensar o corpo, pensar o espaço, pensar o tempo, pensar a ação e pensar a memória. E daí, para cada um desses eixos, tem toda uma reflexão, né? Acho que, não sei se é esse livro que você está dialogando, mas o último da Julieta, que se chama Descolonizando o Feminismo, ela problematiza em especial a dimensão do corpo, do tempo e do território, como dimensões fundamentais nesse exercício de descolonizar, que ela chama. E lembrando que elas estão falando de feminismo como um projeto político de transformação de sociedade que é para todo mundo. Né? Então, qualquer fazer político, cultural, filosófico, seja qual for ele, vai ter esse adjetivo de feminista, né? Porque se contrapõe ao patriarcado como sistema. Então, eu só queria trazer essa reflexão no sentido de que talvez você tenha um problema aí, que é adotar essa escolha de falar de identidade, né? Não sei como resolver esse problema, mas eu queria trazer essa reflexão. Em especial a mim, eu acho que tem nós, né, enquanto pessoas aqui desse grupo em especial, que tem dialogado de forma sistemática com a filosofia da libertação, talvez a gente tenha a contribuir nessa discussão do feminismo comunitário, até porque o feminismo comunitário se coloca como um movimento social, político, teórico-prático, enfim, né, indígena, né, enfim, agregando aí para o debate, né? Então, só esses elementos que me chamam a atenção do que eu venho aí estudando e dialogando. E a outra coisa que eu queria dizer, assim, desculpe, é que me veio agora, eu não podia deixar de falar, quando você faz menção à psicanálise, existe uma grande autora negra brasileira que foi lá em Lacan para discutir o problema do racismo, que ela chama de neurose brasileira, né? Que é a Lélia Gonzalez, né? A Lélia tem uma construção incrível. Nós aqui na Unespar estamos nesse momento estudando no Círculo de Cultura Leia Mulheres a Lélia. A Rejane está aqui participando com a gente, né? E a gente não consegue largar ela, porque a gente tinha uma ideia de passar já para outras autores e a gente resolveu, porque a Lélia é uma intérprete do Brasil, né? E que, infelizmente, ainda é bastante pouco conhecida e silenciada. Mas ela dialoga firmemente aí com a psicanálise, em especial com o Lacan, né? Para problematizar o sexismo e o racismo. Então, são essas as minhas contribuições, não é uma pergunta, se você quiser comentar, não sei, é mais no sentido do diálogo mesmo. Obrigada. Muito obrigado, Gi, muito obrigado mesmo. Naquele tempo que vocês fizeram o seminário, infelizmente eu já tinha mandado o projeto, e aí com essa possibilidade que vocês deram, fui correndo ler aquele livro que você me passou, inclusive, eu sou muito grato, Hilando o Feminismo, né? E justamente ele me deu essa dimensão, justamente que você está trazendo, né? E isso fortaleceu muito na própria arguição do projeto que foi posterior. Quando eles falaram, bom, mas você quer abandonar a identidade e adotar o quê? E aí eu tinha a resposta por conta da influência de vocês, né? Porque eu não sabia até então. E eu falei, bom, o feminismo comunitário diz que é possível a partir da comunidade e tal. E eu sou muito grato aí, eu tenho lido, eu estou lendo, e agora a Lélia, com certeza eu vou me inteirar e vou pedir sua ajuda também. Muito grato. Beleza. Rayane, por favor.
Olá, boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Sim, sim. Sim. Bom, eu não havia conseguido participar antes aqui dos grupos. Estou muito feliz em poder estar aqui com esse grupo. Vim acompanhando todos os textos, as trocas, as partilhas no grupo, né? E fico muito contente em poder estar aqui com vocês esta noite. Então, eu sou uma pesquisadora de CEA e Dussel. Trabalho com a perspectiva da filosofia latino-americana e a questão de como ela se desenvolve, enfim, na educação. E me interessei muito, assim, pela fala do Hugo no sentido de alguns conceitos, assim, que me chamaram a atenção. A questão da desnudez é um conceito que eu trabalho bastante. E aí a leitura que eu faço, então, do CEA, do Leopoldo CEA, lá em meados de 96, ela vai de encontro com o que a professora Ofélia comentou. Ele propõe, nesse momento, né, um sair de si para si, dentro de um contexto histórico-cultural. E se trata, então, de um eu me reconhecendo dentro dessa determinada comunidade, América, país. E, neste caso, a desnudez, que me parece fazer diálogo ali com o que o Hugo trouxe sobre Levinas, para a CEA, esse é um conceito importante, porque ele propõe, então, desnudar-se como americano e também como europeu, sem máscara, sem adorno, sem essas bagagens que nos vêm desses extremos conceitos, buscando, então, redescobrir-se. E aí me vem a palavra do encobrimento, né, Hugo? Redescobrir-se, tirar esse encobrimento todo, para que possamos nos prestar atenção na nossa mescla, que é ela que nos constitui como latino-americanos. E essa é a problemática central e o ponto de partida, claro, se tratando aqui da filosofia do Leopoldo CEA. Eu não sou uma estudiosa de Levinas e me interessei por esse diálogo dialético do eu, do si e do nós. Eu tentei fazê-lo na minha pesquisa a partir de Hegel, e justamente por se tratar de Hegel, não me pareceu adequada a questão latino-americana. Eu gostaria, então, Hugo, de te pedir, se possível, explicar melhor como tu faz esse processo dialético do eu e do outro, a partir de Levinas, nesse contexto latino-americano, e se o outro, neste caso, é um externo necessário, o europeu, ou é um interno que se vê como europeu e se diferencia nessa dialética e, a partir daí, se supra-assume. Legal, Rayane, muito obrigado pela sua questão. E eu vou aproveitar, Rayane, se me permite, antes de dialogar com você, já peguei algumas contribuições aqui, sou muito grato e vou responder um pouco sua questão, mas comentar o que a Gi perguntou justamente sobre Levinas, que eu esqueci, Gi. Então, Gi, essa coisa da metafísica, né? Eu tenho me preocupado bastante com isso, porque eu sou metafísico, né? Eu estudo metafísica e essa coisa tem me incomodado muito, né? Mas aí, né? Não tenho intenção de responder, talvez dialogar um pouco com o que você traz, né? Justamente encontrando aí mesmo nessa metafísica da alteridade, né? Um passo para uma possível materialização desse eu, né? É justamente esse movimento que eu fiz nesse textinho, que é justamente a saída de um... E aí já um pouco dialogando com a Rayane também, né? O Zéia, no Totalidade Infinito, ele vai ali justamente narrar um processo de alteridade, né? Qual o primeiro processo, né? A primeira condição essencial aí para que ocorra respeito ao outro é esse processo de interiorização, né? E isso é muito importante para mim, né? Esse processo de interiorização no qual, e a partir do qual, o eu se descobre justamente nu, né? O eu se descobre justamente um si. Né? Mas aí, no Totalidade Infinita, ele vai dar diversas dimensões, a dimensão da linguagem, a dimensão econômica, a dimensão erótica, qual eu não vou poder explicar aqui agora, Rayane, mas então, para que eu possa respeitar o outro, é necessário que antes eu respeite o outro de mim mesmo. Ou seja,
É necessário que eu respeite as minhas imperfeições, as minhas determinações, tudo aquilo que escapa do meu autocontrole, e nesse próprio respeito ao outro de mim mesmo, né, de alguma forma eu já vou me sensibilizando e compreendendo. E aqui, olha que legal, que eu vou trazer, eu acho que eu não coloquei isso no texto, eu tinha colocado e tirei, né? Nesse processo de interiorização, eu vou descobrir que a felicidade é muito pouco. E aqui tem uma dimensão material, Gi, que eu acho muito importante. Eu acho que é um novo materialismo, inclusive no Levinas, que precisa ser descoberto. Que é o quê? Ora, se eu entendo a economia como a dimensão da satisfação das necessidades, e, portanto, a felicidade como essa satisfação econômica dessas necessidades, o eu consigo mesmo, né, ele acaba descobrindo que isso não basta, né, para a condição humana. É muito pouco, né? A felicidade é pífia, né? O que é isso? Né? Se a gente observar bem, e aqui não é Levinas, sou eu, se a gente observar bem, o cachorro ele pode ser extremamente feliz, né? E não falando mal dos bichinhos e nem colocando o antropocentrismo aqui, né? Mas para dizer, o ser humano nesse processo de interioridade, ele vai se descobrir como um animal. Bom, legal, sou feliz, tenho minhas necessidades satisfeitas, e agora? Né? E o que rompe essa felicidade? É justamente a interpelação desse outro. Isso, para mim, é economia pura, Gi. Isso, para mim, é materialidade pura. Esse outro me impede, né, de que eu me satisfaça como um eu. Né? E aí, nesse sentido, Rayane, é justamente um pouco do que eu leio no Zéia, essa desnudez, esse desnudamento, mas não é só um desnudamento, é o chamado para um novo passo, que é justamente ir ao encontro do outro. Né? E aqui acontece o respeito ao outro. Né? Mas esse respeito ao outro só é possível, e é isso que eu acho interessante no Levinas, só é possível a partir de um processo de interiorização. Né? E esse processo de interiorização, eu acho que nessa pandemia, talvez, a gente, né, em que se guarde a tragédia toda, né, talvez nesse processo todo a gente esteja experimentando, querendo ou não, um pouco desse processo de interiorização, de interioridade, que é justamente nos questionarmos sobre esse modo de vida, querendo ou não, né? Me parece que isso não basta. Então, Rayane, nesse sentido, eu acho que a alteridade é justamente isso, né? É a infelicidade, como diz o Levinas, a infelicidade de um eu feliz. É responder a esse clamor do outro que me interpela a partir do seu rosto. E aqui estaria a materialidade, então, da alteridade, qual eu ainda não consigo abandonar, Gi, mas apenas e somente apenas, aí vem, Gi, mas e somente apenas como uma passagem do eu para esse si. Porque, a meu ver, e eu já consigo argumentar isso, o Levinas não dá conta desse passo seguinte, que é justamente a minha relação com o outro não pode ser só também uma relação de o si e o outro. Ela precisa ser uma relação comunitária, inclusive para compreender um pouco do que o Levinas compreende como uma forma política ali. Depois o Levinas vai ter alguns textos que ele fala da política, e o Totalidade Infinito, por exemplo, como ética, não dá conta do projeto político que ele propõe. E aí eu acho que a comunidade, a subjetividade comunitária, como eu estou chamando aqui, que eu encontrei a partir do feminismo comunitário, eu acho que responde muito melhor essa questão. Enfim, é um pouco disso, Rayane, espero ter ajudado. E Gi, espero ter comentado a contento aí. Então, seguimos aqui, estou eu inscrito, e em seguida o Wagner, beleza? Hugo, eu quero começar dizendo que a sua apresentação em português muito mais interessante e fluida do que é no portunhol. Então, de lá para cá tem um salto, não só linguístico, né, mas é muito pouco tempo com um salto muito grande de qualidade. Super parabéns. Se continuar nesse ritmo, você vai ter 10 teses ao final de 4 anos e não uma só, né? Mas bora nós. Eu quero te fazer 3 perguntas. Tentar fazer 3 perguntas mais ou menos articuladas. Me parece, estou pensando aqui o que você pede ajuda, que é para a sua pesquisa do doutoramento. Então, me parece que, em algum momento, você vai ter que fazer aquelas escolhas necessárias sobre que plano de imanência, como diria lá o Deleuze e o Guattari, você está articulando as suas categorias. Você chama autores demais, categorias demais, num tempo largo demais,
e que isso vai te criar problemas o tempo inteiro. Necessariamente, na minha opinião, acho que a sua orientadora vai dialogar contigo a respeito disso. Você precisa fazer escolhas a partir de que marcos epistemológicos você está tratando desse tema. Então, por exemplo, apareceu aqui, só para dar um exemplo, a palavra mestiçagem, que é central na perspectiva da Ofélia, por exemplo, e que já foi trazida aqui, que para o Zé é uma categoria importantíssima da mestiçagem, assim como é para o Rodolfo Cucci, né, num tempo semelhante, e assim como é para a maior parte da América Latina, e que não é de maneira nenhuma para uma Lélia Gonzalez, como trouxe a Gisele, ou para os pensamentos afro-brasileiros. Então, não dá para descartar a categoria mestiçagem, porque para o Brasil ela é nociva. Ela é nociva por conta do Gilberto Freire, que pensou aquela história da mestiçagem racial e disse de uma democracia racial e uma harmonia social entre nós, que é uma maneira escancarada de velar o racismo, portanto, racista. Mas isso não é verdade no México, isso não é verdade na Argentina para a história da categoria mestiçagem. Então, não é a palavra em si, não é o conceito em si, mas como ele é articulado no tempo, no espaço, e também de outras categorias que você vai manejar para a sua tese, que vai dar consistência para o seu trabalho. E aí, isso aqui é só um toque, na verdade. Então, eu fico me perguntando, né, qual é o seu plano de consistência? O feminismo comunitário? É a psicanálise? É a filosofia da libertação na perspectiva de, não sei, Zé, de Dussel? Porque colocar eles todos no mesmo caldeirão, essa sopa vai ficar um pouco apimentada demais e amarga demais. Acho que sobre isso a Gisele te dava um toque agora há pouco. Então, falar disso tudo, do feminismo comunitário, da psicanálise, da filosofia da libertação e outras perspectivas, isso vale desde que você escolha literalmente o seu campo de manência, ou seja, que conceitos principais e categorias você está manejando, com que sentidos, com que tipo de recorte, com que tipo de endereço, né? E aí, por exemplo, eu vou para o meu segundo ponto. Você coloca o princípio de identidade como a base, o princípio da metafísica do pensamento ocidental, e você está pensando isso a partir da psicanálise com o princípio de identificação. É isso, né? Então, vai uma questão aqui que é o seguinte, Hugo. Até onde eu entendo, eu não estou nem um especialista em psicanálise, aliás, sou um especialista em coisa nenhuma, mas bora lá. A psicanálise, até onde eu sei, sobretudo essa do Freud, Lacan, e particularmente do Lacan, ela é exatamente uma reação ao princípio de identidade. Ela não é a continuidade do princípio de identidade, mas ela é uma reação ao princípio de identidade. O Lacan chegou a dizer, eu cito de memória, aquela famosa frase, né? Sou onde não me penso e penso onde não sou. Ou seja, a filosofia teria sido até ele, então, uma mentira, um embuste da razão. Porque a verdade não está na razão, portanto, no princípio de universalidade, de identidade, etc., mas justamente no desejo, na libido, que é a grande descoberta freudiana. Então, a verdade se dá como desejo e não como razão. Portanto, o princípio de identificação é oposto ao princípio de identidade. Precisa acertar um pouco isso. E olha só, e aí vem minhas questões. Se o princípio de identidade é tido como uma narrativa do pensamento ocidental, da cultura ocidental, se o princípio de alteridade aparece de alguma maneira como uma contra-narrativa, e talvez no princípio de alteridade apareça com força a ideia de desejo e do inconsciente, tão caro aí a psicanálise, o que seria, então, aí a minha pergunta, o que seria, então, uma narrativa do nós? Porque, até onde eu entendo, nem a narrativa da identidade, nem a narrativa da alteridade dá conta da narrativa do nós, e eu te pergunto já agora, seria lindo que você já tivesse uma resposta, porque nós todos íamos dormir muito bem aqui. Então, qual é a narrativa do nós? A outra pergunta seria, correlata a essa, o nós
já é o corpo? Ou melhor, o corpo já é o nós? Então, de alguma maneira, a gente já teria essa narrativa do corpo? A outra, seguindo nessa senda, que linguagem, como é que você está lidando com o conceito de linguagem? Porque ele é fundamental, por exemplo, para o Levinas, que é um leitor do Heidegger. Mas o Levinas vai reformar a ideia de linguagem contra o Heidegger, seguindo o Heidegger. Não é? Você disse, olha, o nós do que eu estou falando não pode se expressar apenas como um fenômeno linguístico, ele tem que ter uma materialidade. Tudo isso é linguagem ainda. Então, como não habitar a casa do ser, para falar em modo heideggeriano? Né? Ou seja, como a linguagem não se tornar mera retórica, dá contra ela, mas reificando ela mesma. Então, quando é que a gente chega a morder a carne do real? Para falar em comunidade, para falar em nós. Enfim, eu teria outras questões, mas me alongaria muito, fico para o final do debate ou para outra oportunidade. Legal, Duda, muito obrigado. A gente está fazendo bate-bola, né? Vamos lá. Vou tentar ser breve, Duda. No primeiro texto, eu cito ele nesse texto aqui, eu falo exatamente sobre a sua primeira questão. E eu mostro ali, citando o Seminário 9 do Lacan, que ele fala pretender justamente a superação do conceito de identidade, e ele chega justamente à conclusão do desejo como materialização, uma materialização maior do que a própria identidade, e aí eu critico a partir do próprio Dussel, justamente mostrando que o desejo ele pode ser materialmente, né, uma superação do conceito de identidade, mas formalmente ele ainda não consegue dar conta, né, de uma materialidade maior do que a própria identidade. E o Lacan diz isso literalmente. No Seminário 9, eu cito ele nesse primeiro texto, o Lacan diz que, na verdade, ele não quer superar a identidade, ele quer dar uma concretude a ela, e ele encontra isso no desejo. E é aí que eu vejo que o Dussel tem razão, que formalmente o que o Lacan quer é justamente, eu digo aqui, como uma compreensão disso que eu já pude, a partir da leitura do Seminário 9, que foi o inferno disso tudo, justamente entender como que o Lacan, ele critica o Kant pela estética transcendental, a concepção de subjetividade kantiana da estética transcendental, ele adota uma forma topológica, né, de poder, uma nova geometria, como ele diz, para poder pensar o processo da identidade. Ele deseja essa superação, muitas vezes no seminário, mas ele também diz, literalmente, que o que ele quer, na verdade, é dar concretude à identidade. Né? E aí, portanto, essa concretude de identidade do desejo, né, formalmente, ela não bastaria. Por quê? Porque, de alguma forma, se a gente for ver bem o que a psicanálise faz, ela conforma os sujeitos, né? Ela normaliza os sujeitos, né? Então, um pouco disso, né? A preocupação dela é justamente a normalização dos sujeitos. E, portanto, a normalização onde? Na identidade, ou nas identidades, quais se concebe aqui como normais, né? E aí, então, há essa crítica. A gente pode dialogar mais sobre isso depois, Duda, mas no texto eu acho que eu contemplo um pouco essa questão aqui. A questão da alteridade, o que seria uma narrativa do nós, né? Muito legal, o corpo é o nós, né? Contra a identidade, né? Contra isso, né? Qual a narrativa e qual a linguagem, que eu vou juntar essas duas questões, Duda, e inclusive eu não comentei a primeira ainda, que eu vou falar. Eu vou juntar essas duas questões aqui da narrativa, da alteridade, da linguagem, né? Que para mim também é muito cara. Tem uma influência muito grande do Wittgenstein, né? Sobretudo das investigações, né? E isso me dá uma possibilidade também do método analético do Celiano, de perceber a influência do próprio Wittgenstein nele, né? E de trabalhar por analogias, né? Eu não pretendo de forma alguma elucidar nada, né? Eu pretendo só lançar uma perspectiva analógica, né, sobre isso que eu tenho pensado, né? E aí, a partir desse método, de uma perspectiva analógica, que vai ter uma narrativa, sim, né, que vai se configurar como uma narrativa, sim, eu pretendo justamente uma narrativa aberta, uma narrativa analógica que seja compatível aí, justamente com a pluriversidade, com a alteridade comunitária, né, das comunidades, né? Mas a gente pode falar um pouco mais disso e... Então, as bases aí, Wittgenstein, Levinas e o conceito de analética do Dussel, enquanto linguagem, é o que eu tenho pensado metodologicamente aí,
E aí, quando você fala, né? E aí, aqui é a questão, né? De fundo, né? O recorte teórico, né? Isso eu tenho muito claro, Duda. Qual que é a questão? Eu não sei até onde eu vou. Qual a profundidade, né? Que eu vou. Por exemplo, o conceito de identidade, como você mesmo disse no último seminário, ele é um pouco da história da filosofia ocidental, né? Ou seja, 3.000 anos. Né? Então, nessas experiências comunitárias aqui, filosóficas, eu estou tentando justamente recortar onde eu vou. Eu tenho muito claro que o meu problema é o conceito de identidade, uma superação do conceito de identidade, né? Dialogando com a psicanálise, dando, né, possibilidades aqui, outras psicanalíticas, para pensar a subjetividade comunitária. Então, saindo do conceito de identidade, partindo para o conceito de subjetividade comunitária, dando possibilidades psicanalíticas aí de novas reflexões a partir da filosofia, né? Agora a questão é, eu estou pegando justamente referências, aí quando você fala qual é o seu, esqueci o termo que você usou, do Guattari, eu acho, o seu referencial teórico, no sentido, né? Você está muito eclético, né? Por assim dizer, né? O que eu tenho pretendido é justamente nessa metodologia analógica, Duda, conseguir pegar reflexões, por exemplo, hoje eu trouxe aqui o Levinas, e alguma coisa muito próxima a ele do que pensa a Adilbene, o Luiz, né, a partir da filosofia africana, né, mas também o que está pensando a Paredes desde o feminismo comunitário. Né? Eu quero tentar, a partir dessa perspectiva analógica, metodologicamente, mostrar que a gente não precisa escolher uma corrente filosófica, né, metodologicamente. Então, aqui não é o conteúdo. Né? O que eu quero dizer é, nas comunidades de produção do conhecimento, há semelhanças, né? E é um pouco disso, do que é comum. Né? Encontrar coisas em comum em mais de uma perspectiva teórica, que eu não sei ainda qual é, eu estou experimentando, mas pegar pelo menos 2 ou 3 perspectivas diferentes, encontrar coisas comuns que me permitam aqui, em matrizes diferentes, perceber possibilidades justamente dessa passagem do eu para o nós. Né? O que é esse nós? Se eu disser o que é o nós, eu tiro o nó, né? Eu desabrocho o nó, né? Eu pretendo não dizer o que é o nós, mas dar uma perspectiva, dar perspectivas possíveis de interpretação analógica desse nós. Né? E espero que não tenha ficado claro, que não tenha ficado sucinto e que não tenha ficado explícito para não tirar os nós. Já sei que eu vou ter muito café para tomar com a Suzy. Bora! A gente tem a inscrição da... Eu queria até recomendar, mas não há tempo. A gente tem a inscrição da Magali e do Wagner. E aí, na inscrição do Wagner, a gente, pelo horário, vai encaminhando para o encerramento do debate para abrir a nossa pauta única no final da reunião. Magali, por favor. Boa noite a todos e a todas. Vou ligar aqui a câmera para a gente se ver. Uma alegria, assim, poder estar retornando aqui a esse espaço de encontro virtual, que não pude, nos últimos encontros, estar presente, mas, assim, retomo com essa belíssima fala do Hugo, assim, que é instigante para pensar uma série de coisas, e eu trabalhei com Levinas especificamente, né, na minha pesquisa foi sobre a obra de Levinas, tanto no mestrado como no doutorado, então é um autor assim que eu tenho um profundo amor, mas assim, quando a gente acaba o doutorado, a gente quer mergulhar em outras coisas, a gente fica tão absorvido com aquele que a gente bebe durante um tempo, que a gente quer buscar outras coisas. Durante um tempo eu fiquei afastada, assim, né, dos estudos de Levinas, e não acompanhei, assim, o que seus seguidores aí têm falado, né. Mas eu queria só trazer um elemento, Hugo, inclusive, que é um elemento, assim, também da minha pesquisa, né, no doutorado, mais especificamente no mestrado, que é um elemento, assim, que pelo menos assim, eu não peguei o início da tua fala, né, cheguei um pouquinho depois que ela já havia iniciado, não sei se chegaste a tocar nesse assunto, mas de um elemento que eu penso ser profundamente importante para a gente entender a subjetividade no pensamento de Levinas, né, que é a ideia que aparece mais especificamente na sua obra Autrement qu'être, né, que é uma obra, a meu ver,
extremamente importante, né, onde Levinas vai responder a uma série de questões, principalmente as questões levantadas por Derrida, e nessa obra, especificamente, ele vai, então, trazer essa figura da subjetividade e chamá-la de subjetividade maternal, né? Então, aí tem um elemento assim, que eu penso que seja muito importante e, ao mesmo tempo, crítico, né? Em Totalidade Infinito, onde Levinas traz a questão do feminino, mais especificamente aliás, é o feminino que abre a alteridade em Totalidade Infinita, né? É a presença do feminino que abre, que retira o eu desse processo identitário, né? É a presença do feminino que abre esse sujeito à alteridade, mas em Autre Enquête ele traz a questão do feminino pensando a partir da linguagem, né? Então, essa subjetividade maternal é um elemento onde ele vai, a partir dela, sintetizar, né, toda a sua grandiosa compreensão, né, que ele vem construindo ao longo do seu pensamento, e ali culmina, né, nessa ideia de uma subjetividade maternal, ou seja, uma subjetividade que ela carrega em si mesmo a presença desse outro, né? E não dá para a gente entender, né, quando eu surge, esse eu surge posterior, né, a esse outro que já está ali instalado, né? Então, ela é extremamente complexa nesse sentido, que a gente tem que dar conta de uma outra lógica, inclusive, né, da própria linguagem, para poder entender um passado que é, ao mesmo tempo, futuro, né, porque ele exige uma resposta ali adiante, né? Mas eu queria só marcar um pouco, porque eu penso que muitas vezes, quando se traz, em muitos autores, quando se traz a discussão da subjetividade, não se coloca esse elemento, que é um elemento extremamente importante, inclusive Levinas vai trazer isso, né? Ele fala sobre isso, que o feminino é um dos pontos cardeais do seu pensamento, que ele não pode entender a sua filosofia sem essa perspectiva do feminino, né? Claro que também com todas as críticas depois, né? Catherine Chalier, por exemplo, que vai fazer críticas, né, a essa compreensão do feminino no pensamento de Levinas, mas ele traz essa ideia e que é muitas vezes negada, né, ou invisibilizada no próprio pensamento de Levinas, quando ele mesmo coloca o feminino como um ponto cardeal de toda a sua reflexão ética. Ou seja, não dá para entender a ética sem entender esse feminino. Então, eu queria, assim, só pontuar isso na tua reflexão, não sei como que tu falaste em feminismo comunitário, mas a gente poderia falar, né, poderia não, a gente fala em Levinas de uma subjetividade maternal, né, e se essa subjetividade maternal poderia representar, aí na tua perspectiva, justamente a abertura para esse comunitário, né, a condição mesma de abertura para esse comunitário. Então, só em linhas gerais, acho que a gente podia ficar muito tempo falando aqui, mas queria só marcar esse elemento do pensamento de Levinas, que eu penso que seja extremamente importante. Muito obrigada, Hugo, pela tua reflexão. Magali, muito obrigado a você. De fato, eu acho que eu incorri esse erro de invisibilizar essa questão. Justamente, também nesse artigo, ele fala isso, no artigo que eu estou pegando como base, ele fala do feminino na alteridade. Eu estou procurando aqui se eu coloquei no texto, se eu não coloquei, eu pensei em colocar. Ele fala justamente nessa passagem, e aí, Rayane, é muito importante isso que a Magali está falando, para quem vai ler Levinas, né? Nessa passagem que eu narrei aqui um pouco apressadamente, do eu, que a partir de um processo de interioridade se descobre um si, o Levinas chega a dizer que há como que um ato misericordioso, e essa misericórdia é justamente o ato feminino das entranhas, né? Ou uterino, né? É justamente um eu que se descobre totalmente vulnerável, totalmente aberto e sendo, para dizer aqui de uma forma
simples por não encontrar palavras, sendo justamente interpelado pelo outro, né, que é anterior a ele. Então, muito obrigado, Magali, você tem toda a razão, e acho que eu incorri nesse erro, justamente de invisibilizar essa questão aqui, tanto no texto quanto na exposição. É uma falta que não poderia deixar passar em branco, e agradeço por me lembrar. Wagner, então, por favor, como última intervenção da noite, nesse diálogo com ele. Então, de novo, boa noite a todas e todos. De vez em quando vocês vão ver eu tomar um susto, é que eu estou tomando conta do Miguel também. Então, de vez em quando ele me assusta pulando do sofá. Na verdade, não é nem uma pergunta, mas é uma colocação. Aí eu vou retomar a Zéia, que é também um autor que eu estudo já desde da graduação. E essa questão da identidade que o Hugo trouxe, a Ofélia tratou, inclusive o texto de Ofélia eu utilizei na minha dissertação também. O Zéia, ele chega a dar algumas pistas, além do discurso desde a marginalização e a barbárie, ele vai falar em algum momento de uma crise que leva esse questionamento da questão identitária, né? E tem um texto que eu já comentei, acho que com você, Hugo, sobre ele, que é o Entorno a uma Filosofia Americana, que é uma série de 3 seminários que está no único volume de 45, que ele chega a dizer assim, eu vou citá-lo: a América vivia comodamente à sombra da cultura europeia. No entanto, esta cultura estremece em nossos dias. O ser humano americano, que viveu tão confiante, descobre que a cultura na qual ele tinha se apoiado a decepciona, encontra-se com um futuro vazio. E isso é no seminário de 45, então o Zé já começa a pensar essa questão identitária lá, mas eu estou citando isso para poder falar de um movimento anterior, porque a questão que Zé começa a desenvolver com a identidade, existe uma influência, né, de um professor dele, um outro filósofo mexicano, Samuel Ramos, que é um dos temas agora do meu doutorado, pensar essas influências anteriores a Zéia. E o questionar-se sobre a identidade, ele vem de um momento anterior. E o Samuel Ramos, eu tentei encontrar aqui o nome do psicólogo que ele utiliza, mas eu não encontrei. Ele tenta fazer essa análise, o que faz com que o latino-americano se veja como uma cultura inferior ou como um ser humano inferior. O Zéia, ele vai fazer um discurso, ele vai desenvolver a sua reflexão partindo de Valladolid, ele busca outros elementos, mas existe uma discussão anterior a essa. E pensar essa questão identitária, aí tomando como Zéia, acaba tendo alguns complicadores. Por exemplo, uma coisa que o Duda trouxe, aí do Hugo, já não sei se eu vou te ajudar ou se eu vou te atrapalhar mais. Mas a própria questão da mestiçagem, que é fundamental no pensamento zeano, inclusive para podermos pensar a questão da identidade. Então, quem é esse latino-americano? E quando eu desenvolvo na minha dissertação, isso foi uma coisa questionada, e buscando alguns elementos, até para chegar no pensar ético, né, que a minha ideia é pensar a ação ética, que é uma afirmação do Zéia no Filosofia Sem Mais, essa ideia de mestiçagem, ela acaba sendo um elemento utilizado, e pensando na circunstância brasileira, né, pensando nessa nossa circunstância, que vai justificar muitas atrocidades. É aquilo que a gente já conversou uma vez, que eu falo da ética hipócrita e cínica. Então, assim, é mais um comentário para poder dizer que essa discussão, ela tem origens, tem elementos que Samuel Ramos influencia a Zéia e Antônio Caso também, e ele não desenvolve, ele vai para um outro caminho, a mestiçagem se torna um grande elemento, e aí ele vai muito em José Vasconcelos, né, no Raça Cósmica, um livrinho dele que eu acho que eu tenho aqui também, se você precisar dele, ele está à disposição, mas que acaba sendo, na minha visão, né, um elemento que ele tem origens anteriores, é uma discussão que Zé desenvolveu pensando no indivíduo latino-americano, mas existiam outros filósofos, no caso Samuel Ramos, que vai pensar nessa questão coletiva. Então, quem é o latino-americano no coletivo, mas o que nos leva a ter... Gente, agora estou na cozinha fazendo uma janta para o Miguel. O que leva esse latino-americano, enquanto comunidade, enquanto cultura, enquanto povo, historicamente colocado, isso é Samuel Ramos refletindo, o
que faz com que se veja inferior às demais culturas e faça com que a cultura europeia seja essa sombra que Zé vai dizer depois. E aí a gente entra no que eles chamam depois de vazio. Os mexicanos, na década de 40, pensam muito nisso. Quem somos nós, no final das contas? Quem é o latino-americano? Quem é o mexicano? Quem é esse povo que agora já não é mais europeu, não consegue ser porque é uma cultura que já não responde às nossas necessidades. Então, assim, não sei se eu estou te ajudando ou se eu estou te atrapalhando, mas existe um bololô aí que talvez tenha elementos psicológicos e psicanalíticos que Samuel Ramos já tentou trabalhar, mas não foi desenvolvido. E Zé dá umas pinceladas em alguns momentos, mas existe uma que ele vai chamar de vazio. Esse vazio que é deixado em nossa identidade. Então, uma identidade vazia em algum momento que precisa ser refletida, precisa ser novamente pensada e direcionada. Então, é mais uma colocação e trazer outros elementos. Eu não sei se eu te ajudei ou se eu te atrapalhei. Sempre ajuda, Wagner. Muito grato. Anotados aqui, depois conversaremos aí. Valeu. Então, pronto, Hugo. Você pode fazer esse negócio de considerações finais, eu acho um pouco fatalista, né? Você pode, então, dizer o que você pretende com síntese, enfim, e a gente parte para o ponto de pauta da noite. Legal. Eu quero agradecer demais mesmo a todas as contribuições, a quem está ouvindo. Não quero fazer consideração alguma, porque não pretendo concluir, não pretendo sintetizar, né? É um processo aqui, e quero agradecer muito por vocês, todas e todos, fazerem parte dele e contribuírem com ele. Gratidão mesmo. E aí eu vou para as definições depois. Duda vai me ajudar a fechar tudo isso depois. Olha, fechar eu não consigo não, mas dar nó é comigo mesmo. Hugo, muito agradecido, viu? Nós, enfim, ótimo seminário, mais um ótimo seminário. A gente caminha para o encerramento desse ciclo de seminários, que está cada vez mais interessante, mais complexo. Agradecido aí a todas as pessoas que estiveram presentes e a você especialmente hoje.